Salve Bem Bolado TV, estamos ao vivo aqui ó, na coletiva com o João Amoedo, rapaziada da imprensa toda reunida. Tá pronto aí, pessoal? Só um pouquinho. Ah, tá certo. Senhoras e senhores, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Dirceu Soligo, estou como líder do núcleo do Novo em Cascavel e região. E o nosso trabalho aqui é procurar disseminar as ideias e os valores, princípios do Novo, e com um projeto que hoje vocês terão o prazer de assistir, de ouvir e ajudar a divulgar a viabilidade da construção de um Brasil melhor para todos. Então, com vocês agora, o nosso presidenciável, com muita honra, estamos trazendo para Cascavel, João Dionísio Amoedo. Obrigado. E muito obrigado pela presença de vocês. Isso, obrigado, Dirceu. Bom, boa noite, desculpe aí o atraso, mas estou à disposição aí para as perguntas. Amoedo, hoje saiu a sua declaração de renda, né? Verdade. Você teve que esse número, digamos, para os padrões brasileiros, né, 400 e poucos milhões de reais de patrimônio, sejam utilizados pelos seus adversários para fazer aquele jogo da elite, do pobre contra o rico. Como você vai responder essas questões? Olha, eu acho que na verdade o número é muito favorável, porque eu trabalhei a minha vida toda, estudei bastante, trabalhei na iniciativa privada, não ganhei esse dinheiro com nenhum tostão vindo do governo, nem fazendo acordo com nenhum tipo de empresa, nem com nenhum tipo de entidade pública, pelo contrário, foi com muita dedicação. O que eu tenho até sido questionado por vários comentários que eu vi hoje nas mídias sociais é se eu não sou uma pessoa insana, porque podendo morar fora do Brasil, podendo aproveitar a vida bem, e estou aqui me expondo, me dedicando a fazer algo pelo Brasil, eu acho que só tem coisas positivas para serem usadas, né? O que a gente tem acompanhado muito aí são aquelas pessoas que entraram para a política e da política saíram ricos. Eu estou fazendo o movimento contrário. Comecei do zero, como trainee num banco, me dediquei, trabalhei bastante, com muita resistência, resiliência, e construí esse patrimônio. Em determinado momento achei que devia devolver um pouco para a sociedade brasileira. Então gastei dinheiro no investimento do Novo, na montagem do partido, e tenho dedicado os últimos 8 anos da minha vida a trabalhar pelo Novo, viajando, divulgando as nossas ideias, os ideais, pagando tudo isso do meu próprio bolso, lembrando que o Novo é o único partido que não usa dinheiro público. Então eu espero que isso seja um exemplo a ser seguido por outros empreendedores para virem para a vida pública. Agora, é claro, é uma exposição que não é boa, porque a gente mora num país que tem pouca segurança, então quem tem filho, quem tem família, sempre fica preocupado e ressentido. Mas eu acho que isso é um dado positivo de transparência, que, aliás, é uma característica forte do Novo. Explica o Novo para a gente, então. O que é o partido? O Novo, na verdade, foi um movimento que surgiu da sociedade civil em 2010. Começou até um pouquinho antes, a gente queria melhorar, fazer uma contribuição qualquer para a gestão pública, entendendo que no Brasil a gente paga muitos impostos e a qualidade dos serviços públicos é muito ruim. E quando eu me aproximei de alguns políticos, naquele primeiro momento eu entendi rapidamente que a máquina pública tinha sido feita e estava desenhada não para servir o cidadão brasileiro, mas para servir os políticos. E que para mudá-la a gente precisava trazer novas lideranças. E que a única forma de fazer isso era através de uma plataforma, de uma instituição, que era um partido político. E aí reunimos 181 pessoas de 35 profissões diferentes, que em 2010 se lançaram nesse desafio de criar um partido, diferentemente dos outros partidos que não tinham nenhuma origem, já numa dissidência de um partido já existente, de um político tradicional, ligado a nenhuma agremiação religiosa, ligado a nenhum sindicato, para de fato fazer uma renovação na política. Trabalhamos nesses 5 anos para conseguirmos as fichas de apoio, para registrarmos o partido. Participamos das nossas primeiras eleições em 2016, em 5 cidades, elegemos vereadores em 4. Os 4 vereadores cortaram 39 assessores, estão economizando quase 4 milhões de reais por ano cada um, reduzindo verba de gabinete. E agora a gente está se lançando uma eleição, a primeira nossa eleição federal, onde há um grande desejo de mudança por parte da população, renovação política, nomes novos, que é exatamente o que o Novo propõe, né? Não ter um salvador da pátria, juntar as pessoas em termos de ideias e valores para, de fato, fazer a construção de um outro Brasil. E como é que o senhor vai conseguir explicar tudo isso para a população, com praticamente sem tempo de televisão, sem participar dos debates? Como é que está essa situação? Primeiro, a gente confia muito nas nossas ideias, na transparência, na coerência, que tem sido uma marca do Novo.
Segundo, nós temos utilizado muito as mídias sociais para fazer um movimento grande. O Novo, já desde o ano passado, é o maior partido nas mídias sociais e eu tenho crescido bastante. Hoje, dos candidatos, eu sou o terceiro em número de seguidores, mas com engajamento até me colocando na segunda posição. Estamos tentando participar dos debates. Não é fácil, porque tem uma regra que, no nosso entender, não faz sentido, que exige que a gente tenha 5 deputados federais. Como é que a gente poderia ter 5 deputados federais se é a primeira vez que a gente participa das eleições? E aí muita gente até poderia dizer, bom, mas vocês podiam ter trazido deputados federais já de partidos existentes, feito alguma coligação, mas é exatamente isso que o povo brasileiro não quer, os deputados que já estão aí, coligações. Então, ao fazer isso, a gente estaria no mesmo caminho, né? Então, temos uma pressão aí. Ontem recebemos já uma sinalização positiva aí do senador, que é candidato também, Álvaro Dias, dizendo que apoiaria a minha participação nos debates, porque eu tenho algo novo para trazer, o Novo tem uma mensagem diferente, e agora a gente fez uma provocação, sabendo se a Marina também não apoiaria essa ideia, e pretendo apoiar, na sequência, cobrar dos outros. E as televisões não são proibidas de convidar o Novo, elas única e exclusivamente têm que convidar os que têm 5, mas a gente gostaria de participar, porque eu acho que a gente tem coisa a agregar ao debate, né? A gente viu o último debate aí, eu acho que a gente certamente teria coisas novas para colocar. E quanto à sua campanha, o senhor vai usar recursos próprios para ela e mais dos filiados, ou o senhor vai pegar dinheiro público para fazer também? Não, a gente não vai usar. O Novo nunca usou um tostão de dinheiro público do fundo partidário. Aliás, é o único partido dos 35 existentes no Brasil que não usa dinheiro público, e nós também não iremos utilizar o fundo eleitoral. Eu lancei uma vaquinha virtual, como a legislação a partir desse ano possibilitou, e eu até tenho que fazer essa ressalva, né, porque dos candidatos que se apresentaram, dos candidatos que podem vir a ser candidatos porque estão soltos, porque tem um que diz que vai sair, mas está preso, de todos eles eu fui o que captei mais recursos, e inclusive captei de todos os estados do Brasil, mostrando que a ideia do Novo tem se alastrando. Eu pretendo contribuir com um pedaço da campanha só, e a gente pretende, na verdade, receber dinheiro dos filiados, dos apoiadores. Quer dizer, não pode ser um projeto até estranho quando alguém se propõe a fazer uma candidatura onde ele vai bancar integralmente, porque se ninguém aposta em você, se ninguém quer participar da sua candidatura, ser sócio desse projeto, esse projeto não deveria existir, né? Então, certamente eu vou contribuir com um pedaço da minha campanha. A gente pretende fazer campanhas baratas, como a gente já fez em 2016. Não faz sentido você gastar muito dinheiro em campanha política. Eu parto do pressuposto que você só precisa gastar muito se o seu produto é ruim, né? Então, acho que não é o caso do Novo, dos candidatos do Novo aí em todas as instâncias. Então, a gente quer fazer campanhas baratas. Vocês também não vão aceitar dinheiro de empresas? A legislação não permite, então certamente não aceitará, só pessoa física. O teto é de 70 milhões para a candidatura à presidência. Você acredita que a junção dos outros partidos, dos outros candidatos, dá para confiar nesse teto ou vai rolar um por fora? Olha, é difícil saber. As indicações todas que a gente tem de Lava Jato e tudo é que campanhas políticas sempre tiveram muito caixa 2, né? A quantidade de pessoas, de políticos investigados aí pela Lava Jato é enorme e crescente. Então é difícil a gente ter essa certeza. Houve uma redução drástica, né? Ano passado, na campanha anterior, o Aécio, se eu não me engano, gastou alguma coisa como declarou, como 230, 240, e a Dilma perto de 300. Então estamos falando hoje de 20% 20 a 25% desse valor. Certamente dá para fazer campanha com isso, eu não pretendo gastar nem próximo disso. Com essa postura, a gente observa realmente que o Novo ele é contra os privilégios. Aliás, já houve manifestação do próprio partido dizendo que pretende acabar com os privilégios. A gente sabe que são muitos privilégios. Se o senhor for eleito, como o senhor pretende trabalhar para realmente não haver esses privilégios no Congresso, enfim? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e acho que isso funciona na nossa empresa, na nossa casa, é dar o exemplo, né? Como é que você vai cobrar de alguém alguma coisa se não dá o exemplo? Então, o que a gente vai fazer no Novo? Que foi o que os nossos vereadores fizeram. Primeiro, os deputados federais do Novo vão se comprometer, já estão se comprometendo a cortar metade dos assessores, metade das verbas de gabinete. Eu pretendo também, se eleito, não morar no Palácio da Alvorada. Acho que o Palácio deveria virar um museu para visitação, morar numa residência normal. Não pretendo usar cartão corporativo, não pretendo usar avião da FAB para coisas pessoais, única e exclusivamente quando necessário em missões oficiais. Não pretendo ter chefe de cozinha, pretendo reduzir drasticamente a quantidade de assessores. Eu acho que no Brasil a gente tem que começar dando exemplo. Quem está indo para o poder tem que mostrar que tem que ser um servidor do público e não uma autoridade que está lá por conta do número de privilégios e benefícios.
Fazendo isso, aí você vai poder cobrar, por exemplo, do judiciário. Agora, como é que o Poder Executivo pode criticar ou cobrar alguma coisa do judiciário se ele não faz o seu próprio exemplo? Como é que a gente pode aprovar uma reforma tão necessária como da Previdência se os nossos representantes continuam usando jatinho para cima e para baixo e usando dinheiro público? Então, a gente tem que dar o exemplo. Né? João, tem uma estimativa de quanto conseguiria economizar cortando esses benefícios? Olha, só no Congresso a gente imagina o seguinte: nós seríamos favoráveis a uma redução de 1/3 da quantidade de congressistas. Cortando a metade da quantidade de assessores e cortando a metade das verbas de gabinete e eliminando, que também a gente é favorável, eliminar o fundo partidário, o fundo eleitoral e o horário eleitoral gratuito, isso aí já daria uma economia de mais ou menos 11 bilhões de reais. Quer dizer, já faz diferença, né? João, o fato de você ser economista e administrador e sempre ter trabalhado, sempre não, mas a maioria das vezes trabalhado em bancos, o que o senhor tem a dizer no sentido dos juros altos dos bancos, né? E como trabalhar dentro do Brasil relacionado a isso? Acho que os juros, só para uma ressalva, eu na verdade eu não sou economista, eu sou engenheiro administrador. Desculpa. Mas não tem problema, porque não perde a ideia da pergunta. É o seguinte: eu entendo que no Brasil, tanto no mercado financeiro quanto em outros segmentos, falta concorrência. Os juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Como tem poucas instituições ofertando isso, e por um lado, e por outro lado, o governo não consegue fechar suas contas e na verdade está sempre captando dinheiro para tapar o seu buraco, a gente tem uma taxa de juros alta, porque a taxa básica da economia é alta e porque os spreads são altos. O que a gente precisa fazer? Atuar em duas frentes. Equilibrar as contas públicas para que a taxa de juros seja menor, o governo não precise pagar tanto, e aumentar a concorrência no setor financeiro. Como é que a gente faz isso? Diminui as regulamentações, facilita a entrada de novos bancos. Só para lembrar, no Brasil, nos últimos anos, vários bancos estrangeiros deixaram o país. Né? Citibank, ABN, HSBC, bancos que trabalhavam aqui disseram o seguinte: esse mercado com essa quantidade de regulamentações, com essa quantidade de burocracia é inviável, e foram embora. Então, muitas vezes o excesso de burocracia faz com que, no primeiro momento, dê uma sensação para o cidadão que está tendo uma proteção, mas ele depois paga por isso. Então, a forma de reduzir o spread bancário principal é aumentar a concorrência. Só para completar, obviamente existem outras medidas que podem ser feitas. Recentemente foi aprovado aí o cadastro positivo, que é onde você tem o histórico dos clientes, consequentemente você consegue fazer uma taxa de juros compatível com o risco. Se a gente tiver um sistema mais fácil de retomada de garantias, o sujeito faz um financiamento de automóvel, aí ele deixa de pagar, demora 180, 240 dias para alguém retomar o carro. Então, se a gente tiver um sistema mais fácil, menos burocrático, a gente também melhora o risco, consequentemente o spread. Na questão da redução do Estado, como o senhor apresenta a proposta, privatizações, como ficaria? O senhor é a favor de estatais como a Petrobras, por exemplo? Eu sou totalmente a favor. A gente durante muitos anos ouviu essa história, mais uma mentira do lado político, de que as estatais são estratégicas. Elas são estratégicas única e exclusivamente para os políticos, que usam as estatais para cabide de emprego, para fazer um sistema tal que prevalece e propicia a corrupção, para ajudá-los a se perpetuar no poder. O brasileiro tem o direito de escolher onde que ele quer investir, onde que ele quer ser acionista e principalmente o que a gente quer, o que é estratégico para a gente como consumidor e como cidadão, é ter produtos de boa qualidade a preço competitivo. E isso pressupõe concorrência, pressupõe boa gestão. Tudo que o Estado não nos dá. Então não tem por que o Estado administrar a entrega de correspondência, posto de gasolina, nem instituição financeira. Agora, o que a gente tem que privilegiar num processo de privatização? Fazer com que essa migração da área pública para a área privada aumente a concorrência em todos esses setores. Esse seria o nosso foco. A gente está aqui perto da região de fronteira, o senhor esteve em Foz, né? Qual que é a tua proposta para a segurança pública nessa área? Olha, tem uma série de fatores. A primeira, eu acho que a gente tem que ter uma maior integração no nível federal, estadual e municipal. E aí já direto atacar a questão de policiamento na fronteira. A gente sabe que a entrada de arma, a entrada de drogas vem muito pela fronteira, então a gente tem que ter um sistema, e aí podemos usar mais a tecnologia para isso, melhorar a gestão das polícias, valorizar mais o policial. Nós também somos favoráveis ao endurecimento da lei de execução penal, de modo que a pessoa fique um pouco mais tempo detido. A gente gostaria de fazer uma parceria público-privada para os presídios, combater o crime organizado que tem crescido no Brasil todo. E o novo, não necessariamente como política de segurança, mas como política de liberdade com responsabilidade, a gente é contra o Estatuto do Desarmamento. A gente acha que as pessoas têm direito à legítima defesa e deveriam ter, mediante um teste básico,
algumas condições básicas, precedentes, direito ao porte de arma. Candidato, o senhor tem algum projeto para o agronegócio? O agronegócio é super competitivo, tem sido responsável, o puxador da economia brasileira. Eu entendo que o grande problema que a gente precisa atacar no agronegócio é o problema da infraestrutura. O agronegócio vai bem até a porteira, da porteira para fora, não temos estrada, não temos escoamento, temos problema nos portos. Então, o principal é a gente criar um ambiente propício para trazer investimento, para melhorar a nossa infraestrutura, especialmente na parte de ferrovias. A situação da economia, agora falando em agricultura, o dólar hoje fechou a 3,90. Quase 3,90. O turismo a 4,31 em São Paulo. Isso interfere diretamente, tanto na política agrícola quanto na política monetária do país. Como é que o senhor vai tentar reduzir ou tentar equilibrar a taxa do dólar para atender a todo mundo? O que acaba acontecendo no dólar é muito reflexo da insegurança política, né? Que gera insegurança jurídica. Eu, recentemente, no último debate, ouvi um dos candidatos dizendo o seguinte, que ele vai ser contra a insegurança, ele vai privilegiar que a gente tenha segurança jurídica e 2 minutos depois ele disse que vai revogar todas as medidas que foram tomadas pelo Temer e aprovadas pelo Congresso. Ou seja, como é que a gente pode ter segurança jurídica se a gente tem um monte de lei funcionando que foi aprovada nas instâncias legais e vem alguém e diz que é a favor da segurança jurídica e diz que vai renovar tudo que está por aí? Então, o que a gente vai precisar fazer é passar esse processo eleitoral para que, de novo, a gente tenha no país as pessoas falando a verdade, falando o certo. E a gente já sabe que na esfera política, diferentemente do Novo, quando chega em época de campanha, as pessoas não estão preocupadas em falar o que é verdade, o que precisa ser feito. Elas estão preocupadas em falar, isso que é pior, o que elas acham que as pessoas querem ouvir, né, para ganhar voto. E aí, claro, traz uma insegurança porque você não sabe qual é a verdade. E acho que hoje a gente está sofrendo disso. Então, para melhorar isso, é fundamental a gente equilibrar nossas contas. E o equilíbrio das contas passa, por exemplo, por uma reforma da Previdência. Se a gente não equilibrar, fazer uma reforma da Previdência para torná-la sustentável, boa parte do dinheiro que a gente está arrecadando em alguns anos vai ser utilizado única e exclusivamente para pagar a aposentadoria, especialmente do setor público. O senhor foi sincero na sua declaração de imposto de renda, né? E eu gostaria de saber o seguinte, para a população pobre pode acreditar que uma pessoa milionária tem a sensibilidade e sabe o que é ser pobre? Olha, o principal é o seguinte, o que eu estou entrando aqui, eu acho que o que a pessoa quer é alguém que saiba administrar bem o Estado brasileiro. Essa pessoa pobre depende muito da saúde, da educação e da segurança. E o que ela tem visto hoje são gestores públicos muito ruins. Então ela trabalha aí 5 meses por ano para pagar os impostos. A gente, só para lembrar, já pagamos aí 1 trilhão e 400 bilhões de impostos até hoje. E essa pessoa não recebe nada em troca. A pergunta que eu acho que eu me faria no lugar dela é: qual foi o histórico dessa pessoa? Ela teve sucesso na gestão da sua vida, no acúmulo do seu patrimônio, nas iniciativas que ele teve na área privada, ou ele sempre viveu às custas do Estado, nesse modelo que nos traz hoje, né? Então, quando eu decidi entrar para a política, foi justamente para tentar melhorar a vida das pessoas. O raciocínio até deveria ser o contrário que eu faria no caso dele. O que levou alguém que poderia estar morando fora, saindo do Brasil, que é o 9º país com a maior quantidade de assassinatos para cada 100 mil habitantes, o que levou essa pessoa a fazer essa loucura? Porque certamente ele não está vindo para a política para ganhar dinheiro. Dinheiro ele já ganhou. Se ele está vindo para a política é para fazer algo. E foi justamente por isso que a gente montou um novo, para justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam. Você fala de fazer alguma coisa nova, mas, por exemplo, o Executivo hoje, para conseguir alguma coisa, tem que barganhar com o Legislativo, até com o Judiciário. Como é que o senhor vai vencer isso, para colocar algum projeto em prática? Nós temos que sair dessa armadilha de ficar barganhando, porque essa barganha não resulta em nada. Essa barganha só resulta em ganhos para quem está do outro lado barganhando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e acho que isso já foi feito, é que todos nós estamos conscientes, a grande parte da população está consciente que existe essa barganha. E que ela na verdade não aceita mais essa barganha. Então ela quer renovar os quadros. Então o que a gente está fazendo? Então primeiro já houve a informação. O que a gente está fazendo pelo Novo? Colocando vários candidatos, cerca de 260 candidatos a deputado federal, para a gente fazer essa ocupação de espaço e trazer coisas novas. Terceiro, o presidente que entrar tem que ser muito claro, transparente, ético e não entrar nesse jogo de toma lá da cá, porque é ele que vai pautar o debate, é ele que vai dar o direcionamento. Então eu me recuso a fazer qualquer tipo de barganha nessa linha. E vamos deixar muito claro o que a gente pretende fazer e vamos contar com a população pressionando para que, de fato, aquela pauta que a gente apresentou durante a campanha, que foi eventualmente
adotada e referendada pela população através do voto, seja implementada, né? Negociação política, discutir prioridade, colocar em ordem diferente de alguns projetos, não tem problema nenhum, mas sempre tendo em mente que a gente tem que atender o interesse do cidadão e não de um político que quer ficar lá se perpetuando no poder. Qual o posicionamento do Novo acerca dos movimentos sociais como um partido de direita? A exemplo do MST. Olha, qualquer movimento que vá contra a propriedade privada, o direito do cidadão, a gente é contra. Nós temos que atuar dentro da lei, sem dar margem a nenhuma ressalva. Quer dizer, o Estado de Direito é fundamental. A gente tem que reservar a segurança das pessoas, o seu patrimônio é dever do Estado e a gente sempre vai trabalhar para isso. A partir desse princípio, nós temos duas situações bem claras no país. Maduro e o presidente dos Estados Unidos. Nessa situação do Trump e do Maduro, onde fica o novo? O socialismo e o capitalismo para atuar isso no Brasil? Como tentar equilibrar essas duas situações, já que o senhor falou em movimentos sociais, enfim, a defesa dos direitos? Inclusive a entrada dos venezuelanos no país? Vamos lá, eu acho que essa resposta entre o Trump e o Maduro, eu acho que é muito simples, né? A gente está vendo o seguinte, quantas pessoas querem ir para a Venezuela hoje? Quantas pessoas estão saindo da Venezuela? E vamos para o outro lado. Quantas pessoas querem ir para os Estados Unidos hoje? Quantas pessoas querem ir embora dos Estados Unidos? Então, eu acho que essa resposta eu nem preciso dar, porque ela é respondida, eu acho que diria, pela população mundial. Todo mundo quer ir trabalhar, quer ir estudar, boa parte da população quer ir morar nos Estados Unidos. E na Venezuela, os venezuelanos, coitados, estão cruzando a fronteira. Eu tive a oportunidade de estar lá em Boa Vista, conversar com alguns, gente qualificada que saiu lá porque estava passando fome, não tinha dinheiro, não tinha remédio para adquirir, não tinha produto, não tinha alimento, e está mudando, quer dizer, mostrando que é um sistema totalmente errado. O que a gente tem que fazer, de fato, eu acredito na livre iniciativa. Agora, não pode ser o que teve no Brasil durante muito tempo, que é o capitalismo de Estado, que é aquele capitalismo onde o Estado brasileiro escolhe os amigos do rei, e aí dá dinheiro barato, dá benefícios fiscais, e em troca recebe doações para suas campanhas políticas. Esse modelo está errado, isso não é capitalismo, e isso a gente tem que acabar. Candidato, para a última pergunta, pessoal, por favor, que o pessoal está aguardando para a palestra. Duas perguntas, então. Mais uma de cada, então. O pedido de aumento do Supremo, e se o senhor for eleito, vai aumentar o teu salário também? Não, achei um absurdo. Um país que não consegue fechar suas contas, o Supremo dá 16% de aumento e com isso elevar em cascata todos os outros vencimentos, causando uma despesa adicional de quase R$1 bilhão, e o Judiciário é o único dos segmentos que não está seguindo a questão do teto dos gastos. Achei assim um péssimo exemplo. Não é à toa que a gente tem um problema no Brasil hoje, que é recuperar a credibilidade das instituições. As instituições são importantes, mas muitos dos seus membros têm trabalhado contra as instituições. Então, nem passa pela minha cabeça fazer qualquer tipo de aumento, pelo contrário. A última. João, então a última aqui, sobre o Pacto Federativo, que o Novo diz que quer a revisão completa, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Basicamente o que a gente sempre tem dito é o seguinte: onde que o dinheiro vai ser mais bem investido? Quem tem melhor de administrar o dinheiro? Cada um de nós. Então, quanto mais dinheiro tiver no bolso de cada um, melhor. Consequentemente, esse mesmo raciocínio vale para o Estado. A gente acha que os recursos deveriam estar no Estado e principalmente nos municípios. É no município que as coisas acontecem, é lá que a gente vive, é lá que a gente sabe as demandas, a fiscalização é mais fácil porque você está vendo o que está acontecendo. Então a gente queria um novo pacto federativo que tirasse poder do governo central e trouxesse mais poder para os estados e municípios. A gente acredita que com isso a gestão seria melhor, a eficácia dos recursos e a gente teria um ambiente menos propício para a corrupção. Pessoal, obrigado. Obrigado aí a todos, hein? Isso aí, galera. Obrigado aí. Salve, galera. Então aqui foi com o João Amoedo, ele que é um candidato à presidência pelo Partido Novo. E galera do Bem Bolado TV, explorem bem bastante, tentem conhecer todos os candidatos para ver se realmente eles te representam, eles estão aptos a governar o país, né? Que nós temos mais 4 anos de um presidente. Valeu, grande abraço, continua com a gente aí.